Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós estamos na casa do papai, então tudo que acontece aqui é tão precioso que cada momento que a gente encerra alguma coisa, a gente não quer encerrar. Encerra o louvor, a gente não quer encerrar. Encerra a palavra, a gente não quer encerrar. Mas Deus tem tantas coisas para nos mostrar, nos alimentar, e vamos aproveitar porque estamos à mesa, amém? Abra sua Bíblia em Números capítulo 11, nós vamos ler alguns versículos e nós essa noite vamos continuar falando sobre o Espírito Santo. Deus tem derramado muitas coisas no meio de nós nos últimos dias e nós temos visto um mover muito intenso do Espírito Santo neste lugar. Nós temos visto tantas coisas que o Espírito Santo tem trazido até nós, e até nos PGs nós estamos, falando sobre o Espírito Santo. Estamos tendo uma série de lições que se encerrou agora sobre o Espírito Santo. Foram lições muito boas, foram lições maravilhosas, e quem acompanha os PGs teve a oportunidade de aprender, e agora vai ter a oportunidade de ensinar também, porque aquilo que nós recebemos, nós entregamos, nós damos. Então, foram ensinamentos preciosíssimos. Então, o Espírito de Deus tem nos despertado, Deus tem nos movido em direção à busca pelo Espírito Santo, à busca por mais de Deus. E essa noite nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Números capítulo 11, a partir do versículo 24. Diz assim: Então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, proíba meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Estenda sua mão para cá, ore por mim nessa noite. Deus, essa é a tua palavra, Deus, essa é a tua igreja. E nós estamos aqui, Deus, para falar aquilo que o Senhor, Deus, colocar, Deus, os nossos lábios e no nosso coração, Deus, para que a tua igreja seja edificada, Deus, para que a tua igreja seja erguida sobre fundamentos firmes, Pai. Deus, que a palavra, Deus, vá de encontro ao coração e que os transforme, que me transforme, que nos transforme, Pai. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amados, esse texto é um texto conhecido, de alguns. E quando eu estava pensando sobre o que iria falar hoje, eu pensei nessa semana, nesses últimos dias que nós estamos vivendo aqui na igreja, acerca do que o Espírito Santo tem feito. E o Senhor trouxe esse texto ao meu coração. E eu disse para o Senhor: Deus, vai ficar um pouquinho só. Eu quis dar uma sugestão para Deus. Vai ficar só um pouquinho maçante, porque a gente está tendo essas lições no PG. E a gente tem vivido muitas coisas assim. E mesmo assim essa palavra ficou no meu coração. A voz de Deus ressoando no meu interior e dizendo: fale sobre o meu espírito. E
ontem, quem veio no culto de jovens ontem? Amém, foi uma bênção o culto de jovens. E a pessoa que ministrou aqui no culto de jovens ontem, ela não falou exatamente sobre o Espírito Santo, mas ela falou sobre a descida do Espírito Santo. Então eu falei, Deus, eu vou falar sobre o Espírito Santo também. Então já entendi, vamos dar sequência, toca o barco, segue o rumo. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é algo que nós ouvimos sempre falar, mas eu quero mesmo assim trazer isso até a igreja, porque hoje nós ouvimos tantas coisas que são temas que nós ouvimos falar, e hoje em dia YouTube, a internet de maneira geral, ela nos dá uma possibilidade muito grande de conhecimento. Hoje em dia ninguém pode dizer, não, nunca ouvi falar sobre isso. Pelo menos minimamente você já consegue ouvir sobre todos os assuntos. Mesmo que você não conheça profundamente, mas você ouve pelo menos aquela coisa por cima, você sabe, você já ouviu, porque até nos comerciais, naqueles comerciaizinhos que tem entre um vídeo e outro, né, que a gente acessa lá, até naquele momento tem informação, tem coisas que agregam, outras não, né, outras são bem chatas, mas tem coisas que agregam. Então nós ouvimos muito falar, mas talvez esteja aí o problema. Nós ouvimos muito falar, mas às vezes nós temos pouca prática do que nós ouvimos falar. E nessa noite nós queremos que nós sejamos despertados. Essa é a nossa busca nessa noite, que possamos ser despertados para a prática, para a busca da pessoa, da companhia do Espírito Santo próximo a nós. Porque ouvir falar sobre o Espírito Santo, conhecer quem Ele é na teoria, nós conhecemos, nós somos a igreja do Senhor. Então nós conhecemos, mas o quanto nós conhecemos na prática, e o quanto nós experimentamos no nosso dia a dia da pessoa dele, daquilo que ele tem para nós. E nesse texto, né, um texto do Antigo Testamento, e a gente vai falar sobre o Espírito Santo baseado em um texto que foi, né, escrito antes mesmo que o Espírito Santo viesse. Mas é um texto que me traz a atenção para ele, porque o Espírito Santo, ele sempre esteve em todas as coisas. Na criação, nós já vemos o Espírito Santo, e ao passear pelo Antigo Testamento, nós vimos várias vezes a presença do Espírito Santo ali. E esse texto me chama a atenção, porque é um momento em que Moisés, se vocês lerem os versículos anteriores, é um momento em que o povo reclama da comida que Deus está dando, reclama do maná, e eles pedem carne, e Deus fica irado, e aí Deus fala, eu vou dar carne para eles, sim, eles vão comer até a carne sair pelo nariz. E essa não é a minha expressão não, essa é a expressão bíblica. E aí começa aquele embate, Deus e Moisés, Deus, eu não aguento esse povo, e Deus fala, eu vou punir esse povo, e Moisés fala, ai, não, calma Deus, e vamos lá. E então Moisés fala para Deus, eu não consigo liderar esse povo, eu preciso de mais alguém. Então é quando Deus dá essa orientação para Moisés chamar 70 dentre o povo, que eram autoridades já dentro do povo, e levá-los à tenda do encontro. Lembram da tenda do encontro? A tenda do encontro era o lugar onde Moisés falava face a face com Deus. E quando Moisés construiu a tenda do encontro para ter um lugar de intimidade com Deus fora do arraial, essa tenda foi construída por Moisés, mas ela não era de Moisés, ela era aberta ao povo. E Moisés fala para o povo, se vocês quiserem ir à tenda, vocês têm livre acesso à tenda. Mas o povo fala, não, vai você, escuta Deus, depois você volta, traz a orientação, a gente escuta você, e tá bom assim. Fica estabelecido assim o relacionamento nosso com Deus, através de você, um intermediário, e a gente vai ouvir você e você vai ouvir Deus. Eles tiveram medo da voz de Deus, né? Quando Deus se manifestou. Então,
Moisés, essa tenda já existia, Moisés já frequentava essa tenda, o Espírito Santo já se manifestava nesse lugar. Só que o povo não via, porque o povo não foi à tenda, o povo não ia à tenda, Moisés ia, Moisés encontrava o Espírito Santo, o povo não, por uma escolha própria, porque eles resolveram que Moisés fosse o intermediador entre eles e Deus. E nessa ocasião, então, esses 70 são escolhidos para auxiliar Moisés, e o Senhor manda Moisés levá-los a essa tenda, a tenda do encontro. E então, Moisés os leva a ir lá. O Senhor fala de sobre a nuvem e reparte o Espírito que está sobre Moisés, sobre cada um deles. Então eles vão e eles começam a profetizar no meio do arraial, e eles se tornam o auxílio na condução do povo que Moisés pediu a Deus para que tivesse ajuda, auxílio. E eles começaram a profetizar, e eles começaram a trazer sobre o povo uma palavra de condução, uma profecia, uma palavra de orientação sobre o povo. Só que esse momento em que o Espírito vem sobre eles, eles profetizam, e isso tudo acontece, chega um momento que cessa. E aí eles não profetizam mais. E tudo volta ao normal. Moisés continua na tenda, continua indo para a tenda, tendo seus encontros na tenda, mas o povo continua sendo quem eles eram. Esses 70 se tornaram autoridades também, mas agora já sem a manifestação da presença do Espírito Santo sobre eles. Nesse tempo, o Espírito vinha em horas específicas, para pessoas específicas, e era algo muito, vamos dizer assim, selecionado. O Espírito ainda não tinha sido derramado. E essa é a base que nós vamos caminhar hoje. O Espírito já agia. O Espírito sempre agiu. O Espírito Santo, para quem não sabe, ele é da pessoa da Trindade, o Deus que cuida da criação. O Deus que cuida de tudo que nós vemos, tudo que nós olhamos, tudo que é belo aos nossos olhos, tudo que tem beleza, tudo que respira, tudo que foi criado, tudo que é natural, natureza. O Espírito Santo, ele está na terra e ele se movimenta para cuidar da criação de Deus. Ele é o Deus da criatividade. Sabe? Os artistas, os insights que a gente tem de vez em quando na nossa cabeça doida. Artista é meio doido, Mas a criatividade, o talento que você tem, o dom que você tem, tudo isso é dado pelo Espírito Santo. E eu estou falando de talentos naturais mesmo. Ele te dá, ele cuida, ele preserva tudo que é criativo. Tudo que é criativo. E nós, muitas vezes a gente pensa assim, o Espírito Santo, ele é apenas o fogo, Quando em alguns momentos nós vivemos experiências extraordinárias do Espírito Santo, e nós pensamos, não, o Espírito Santo ele é muito mais do que a nossa mente possa alcançar. E na época do Antigo Testamento, quando o Espírito Santo se apossava dos profetas, de algumas pessoas, a história conta isso, ela registra isso, que as pessoas eram ativadas sobrenaturalmente em uma época em que o único Deus conhecido era Yahvé, Deus de todas as coisas. Jesus ainda não tinha vindo, e o Espírito Santo também não. Yahvé era Deus, era o eu sou, mas ele já estava lá. Um outro episódio bíblico que nós vemos é Sansão, depois vocês leiam lá em Juízes, se eu não me engano é capítulo 14, que fala também que o Espírito Santo se apossou de Sansão, e ele foi lá e matou um bocado de homens lá, ele era um guerreiro. E assim nós vimos a presença do Espírito Santo em todos os momentos da história. Em todos os momentos da história. Queridos, não é possível viver uma vida, nem um momento da história, sem a presença do Espírito Santo. Não é possível viver um dia sequer sem a presença do Espírito Santo.
Nós fomos privilegiados, porque nós já nascemos, nos desenvolvemos, crescemos debaixo do fogo. Mas em nenhum momento da história, os nossos antepassados, Moisés, aqueles que viveram antes de nós, em nenhum momento eles foram abandonados, apesar deles não terem o derramamento como nós temos hoje, mas eles ainda assim precisavam da presença do Espírito Santo e ele estava lá. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Ele sempre esteve presente. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele não fica de férias. Ele é atuante. Ele é atuante. No céu não tem descanso não. Pai, Filho e Espírito Santo trabalham juntos. E ele é atuante. Mas nós vamos falar hoje sobre algumas verdades que precisamos conhecer sobre o Espírito Santo para que a nossa vida flua de forma prática no Espírito Santo. Nós precisamos viver o Espírito Santo de forma prática. Nós temos bastante conhecimento teórico, como eu disse agora há pouco, mas será que a prática, a convivência com o Espírito Santo tem sido algo dos nossos dias? E a primeira coisa que nós precisamos entender é que ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa como a pessoa que está do seu lado. A pessoa que está do seu lado, você pode conversar com ela, você pode chamar a atenção dela, você pode contar sua história para ela, você pode dividir, você pode ter um momento de comunhão, você pode falar, você pode parar para ouvi-la, porque ela também pode falar com você, e assim é o Espírito Santo nas nossas vidas. Quantas vezes nós não sentimos a presença do Espírito Santo porque colocamos o Espírito Santo em um molde, talvez por uma formação que nós sempre tivemos na nossa cabeça. Nós fomos formados em uma cultura de dogmas religiosos. Quando o Brasil, surgiu, quando se deu o descobrimento do Brasil, nós fomos descobertos e logo depois fomos o quê? Nós fomos catequizados. Então, vieram e nos ensinaram desde a nossa formação, de uma forma modulada, os princípios de Deus, os preceitos de Deus, mas de uma forma muito modulada. E depois disso, nós não avançamos numa mentalidade, nós não nos dispomos para abrir a nossa mente para que pudéssemos entender as coisas de Deus fora desse ambiente fechado. Mas o Espírito Santo, ele é livre. Ele é livre, ele não está preso a um molde, ele não está preso a um modelo, a uma filosofia, ele não está preso ao seu conceito dele. Ele é maior do que você pode imaginar, do que você pensa que ele é. E é por isso que ele é uma pessoa. Você pode conversar com ele, você pode contar a sua vida para ele, você pode ouvi-lo. E eu vou falar uma coisa para vocês, é melhor ouvi-lo do que falar. É muito melhor ouvi-lo do que falar. Muitas vezes nós falamos até demais, né? E chegamos na presença de Deus e convidamos o Espírito Santo para o nosso lugar secreto. E a gente senta e a gente fala: Espírito Santo, meu dia foi isso, aquilo outro, aconteceu isso, nananã, me ajuda, o próximo dia eu te entrego. Às vezes não paramos para ouvir. E ele é uma pessoa. No seu relacionamento com seus pais, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com seu cônjuge, você fala e você é ouvido, você conta e você ouve, você é o que se expressa, mas que o que sente as expressões do outro. O Espírito Santo, ele é assim. Ele tem sentimentos e ele quer compartilhar esses sentimentos com você. Ele tem presentes para você e ele quer compartilhar esses presentes com você. Basta que a gente entenda que assim como o outro que nós vemos está próximo de nós, ele é presente. Ele é Deus. E ele é Emanuel também. Ele está presente. Ele é presente conosco. Então não limite
o que você pode compartilhar com o Espírito Santo. Não, isso aqui eu posso compartilhar, isso aqui não. Isso aqui deixa que eu compartilho com o meu terapeuta, com o meu colega, com a minha mãe, com o meu pai. Não, ele já conhece todas as coisas. E é melhor você compartilhar logo. Sabe por quê? Porque no final do seu dia pode ser que você tenha uma surpresa no seu lugar secreto. Pode ser que você chegue lá para falar e pode ser que ele fale com você. Pode ser que ele te dê um presente. Pode ser que ele te receba de forma especial. Mas nós precisamos entender que ele é uma pessoa que com pessoas nós construímos relacionamentos. Nós construímos vínculos, laços. E que esse é um caminho de ida e de vinda, de retorno. Não se limite a entender o Espírito Santo como nós fomos ensinados, apenas através de uma moldura e de um conceito, porque Ele é muito mais. Ele é muito mais que isso. Eu me lembro de algumas experiências que eu vivi na minha infância. Eu nasci num lar cristão e meus pais me ensinaram no caminho, nunca se desviaram, eu também não. E eu me lembro de ter visto muitas coisas, tantas coisas, que hoje eu sei dizer, eu sei que é o Espírito Santo que fez. Muitas coisas que eu olhava e a minha mãe, ela era meio braba. E ela orava por uma situação. Tantas vezes eu via ela ajoelhada lá, orando por uma situação. Ela orava tempos e tempos sobre aquilo. Tinha uma hora que ela... Agora não, chega, vou parar de orar agora, eu vou decretar agora, esse negócio vai acontecer, Espírito Santo, vem aqui, faz isso aqui. E aí, não dava às vezes 2 dias, acontecia as coisas. Mas sabe por quê? Ela orava, ela pedia, e chegava uma hora que ela falava, não, vamos aqui, Espírito Santo, levanta aí, vamos lá, eu e tu e eu, e vamos fazer isso aqui acontecer. E acontecia. Porque ela conhecia o Espírito Santo de relacionamentos. Quantas vezes eu estava doente e minha mãe orava e minha mãe falava, Deus não tem dinheiro para comprar remédio para essa menina aqui não. E também não vou sair de casa, não vou na farmácia não, porque eu estou cansada. Cura aí, entra aí, Espírito Santo, entra, faz a obra, limpa aqui, limpa o pulmão. Petrópolis é muito frio. Então, gripe, essa época assim, direto. E aí era o febrão e ela falava, febre de novo? Não, vou comprar remédio para febre não. Cura aí, Deus. E era curado. Uma vez eu lembro que eu tive vários episódios de falta de ar. E isso foi durante alguns meses, não sei precisar quando. E quando eu chegava em ambiente assim fechado na igreja, começava o culto lotado, cheio. Os irmãos botavam as cadeiras no corredor e botavam as cadeiras na frente. E eu começava a ficar... E o ar começava a faltar e minha mãe me levava para lá de fora. Aí eu ficava lá. Aí minha mãe, eu quero entrar para o culto. Eu falava, mãe, não consigo respirar. E ficava lá. E aí, um dia minha mãe me botou para dentro da igreja. Essa Valdir vai sair agora, em nome de Jesus. Vai sair, vai ser curada agora porque eu vou assistir o culto. E aí eu fiquei com medo, Falei, gente, eu vou lá para dentro, vou morrer sufocada. Era bem pequena, mas não. Quando eu cheguei dentro da igreja, eu estava respirando normalmente. Então eu vi muitas coisas práticas, sabe? Mas era intimidade com o Espírito Santo. Ela sabia que ele era uma pessoa e ela falava desse jeito que eu estou falando aqui. Ela falava com ele. E eu vi muito isso. Então eu entendi muito cedo que isso é uma verdade. Se relacione com ele como se você se relaciona com aquela pessoa que você pode ver e pode tocar. Porque é disso que ele gosta. Ele te chama para esse relacionamento. É para esse relacionamento que ele te chama. João 14, 16, 17 diz assim, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Queridos,
Ele está em nós, nós conhecemos, Ele é uma pessoa especial. Viva, aproveite desse privilégio de ter o Espírito Santo todos os dias com você e viva uma vida de prática. Ouse ser aquele que vai declarar, que vai falar, que vai dizer e as coisas vão acontecer, porque você tem o Espírito Santo do seu lado para providenciar todas as coisas. Ouse dar ordem dentro da sua casa, porque Ele vai dizer: assim seja feito, e vai acontecer. Isso é vida prática. Meu irmão, não é porque a gente controla Deus, não, mas é porque a gente conhece Deus que isso acontece. É porque a gente conhece o Espírito Santo que isso acontece. É por causa disso. E uma segunda verdade que a gente precisa conhecer sobre o Espírito Santo: ele é a capacitação ampla para toda a igreja do Senhor, e não apenas um amuleto exclusivo que alguns tomam posse e dizem que não, só fala comigo. O Espírito Santo só fala comigo porque eu sou profeta, porque eu fiz a escola não sei das quantas, porque eu fui formado não sei aonde, então o Espírito Santo só fala comigo. E se você quiser ouvir o Espírito Santo, vem aqui que eu vou te dar a profecia. Não vai atrás disso, porque provavelmente você vai ouvir alguma coisa que não é o Espírito Santo que está te falando. Provavelmente você vai ouvir alguma coisa de uma pessoa com uma autoestima muito lá no alto, que pensa que o Espírito Santo é a exclusividade dele, muito cheia de si, mas vazia do Espírito Santo de verdade. Não ouça isso, porque o Espírito Santo está disponível a todos. Ele não é exclusividade do Helder, nem da Mariana, nem de ninguém, nem meu, nem de ninguém. Ele não pode ser contido por nós. Ele é Deus. E você pode provar dessas coisas. Ele é a capacitação ampla. Ele é a capacitação ampla que você precisa para que a sua vida seja o céu aqui na terra. É Ele que te capacita, é Ele que traz todas as coisas que você precisa. Ele não é exclusividade de ninguém. E Atos, ontem nós falamos sobre isso aqui, ontem foi pregado isso aqui no culto dos jovens. Atos vem dizer que o Espírito Santo, quando ele desce em Pentecoste, ele diz assim, Pedro fala: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Essa promessa tinha sido dada lá em Joel, há muito tempo atrás. E na descida do Espírito Santo em Pentecoste, Pedro relembra isso e Pedro fala: ei, ele prometeu e ele cumpriu. Ele veio, ele foi derramado sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Você tem acesso, eu tenho acesso, todos nós temos acesso. Nós não precisamos mendigar, nós não precisamos correr atrás de pessoas que são verdadeiros curandeiros, que se fazem de canais entre nós e o Espírito Santo. Não, sabe por quê? Porque nós vimos, ele é uma pessoa, ele está aqui. Ele está aqui do meu lado, do seu lado, ele está aqui nesse ambiente. Não precisamos de intermediários. Ele foi derramado sobre toda a carne. Ele foi derramado sobre você, que eu saiba, todos nós aqui somos carne. Ele foi derramado, a promessa foi liberada sobre todos nós. Foi sobre todos nós. Não aceite intermediários. Você precisa viver experiências práticas. Não aceite o que dizem para você que é o Espírito Santo. A igreja do Senhor, mas principalmente a igreja brasileira, por causa dessa cultura que eu falei no início, ela é levada por muitas e muitas coisas que não têm nenhum fundamento bíblico. Não existe intermediário entre nós e Deus, não existe ninguém. E quando a gente fala de intermediário, a gente,
pensa nos nossos irmãos católicos que, né, tem suas imagens, mas não é isso não. Não é apenas isso não. Quantas vezes a igreja evangélica brasileira cria os seus intermediários entre a igreja e Deus, colocando pessoas em tronos que não são deles. Colocando pessoas ouvindo pessoas que se dizem ter poderes, que está disponível para todo mundo, porque o poder não é dele, nunca foi, sempre será de Deus, e o Espírito Santo foi derramado, e a gente abraça essas coisas. Nós abraçamos, e sabe por que a igreja às vezes não vive a experiência com o Espírito Santo? Porque o outro vive e a gente olha o que o outro vive. Lembram desse mesmo episódio, um pouco antes, na tenda do encontro, quando Moisés constrói a tenda e ele chama as pessoas para irem à tenda, as pessoas não vão à tenda, elas estabelecem que a comunicação vai ser através de Moisés. Deus fala a Moisés e Moisés fala a eles. E mais, quando Moisés vai à tenda, eles sabem que lá Deus se manifesta a Moisés. Aí todo mundo corre para fora, fica na porta da tenda e fica olhando. Lembram disso? Ficam olhando. O que será que Deus vai falar hoje com Moisés? Ao invés de todos irem, ficam olhando e esperando alguém trazer. Mas hoje não é mais necessário isso. Você tem acesso à tenda, você tem acesso ao lugar secreto, você constrói a sua tenda com ele. Você constrói o seu lugar com ele, é para você. Você não precisa que te digam o que fazer. Eis que te digo que você vai namorar e casar em 11 meses, e 3 dias, e 4 segundos, e... Não, meu irmão. Pergunta a Deus, Deus vai te dizer. E se não foi 11 meses? Foi 11 dias. Melhora, né? Mas é sobre isso. É sobre eu não ter que ouvir algo que vem de alguém e aceitar aquilo como de Deus. Deus usa os seus profetas. Deus traz os profetas até nós. Mas nós precisamos quebrar essa dependência de alguém que nos fale. Porque o Espírito Santo veio para preencher este lugar. Ele nos conecta a Deus. E nós precisamos entender isso. Quando o véu foi rasgado, esse acesso foi liberado. E ele veio, o Consolador veio. E o Espírito foi derramado. Uma outra verdade sobre o Espírito Santo é que ele tem dons. O que são dons? Sabem o que são dons? Nós vimos isso já. Presentes, como presentes de Deus, né? Para nós. E que não tem nada a ver com as nossas habilidades. Você tem muitas coisas que Deus te deu, que são as suas habilidades naturais. Mas tem coisas que são capacitação do Espírito Santo na sua vida. E Ele tem para te dar. Você precisa pedir, buscar. Ele tem para te dar. A nossa habilidade natural nos leva a muitos lugares. Tem tantas pessoas aqui com tantas habilidades lindas. Uns tocam, outros cantam, outros escrevem, outros são jornalistas. Tem tanta gente com tanta habilidade aqui. São habilidades naturais. Deus te deu, sim, Deus te deu. Deus fez você com o seu DNA propenso a essa habilidade. Mas quando o Espírito Santo vem, quando são dons deles, é uma capacitação sobrenatural. E você flui em coisas que você não tem condições de fluir por você mesmo. E você precisa buscar esses dons. Ah, pastora, mas eu não tenho vontade, não é para mim, deixa que o outro faz, deixa que o outro ora aqui na minha cabeça, né, como eu acabei de falar. Mas eu volto um pouquinho atrás, sabe por quê? Muitas vezes nós evangélicos estamos no mesmo pacote das demais religiões, porque nós não trazemos para a nossa prática, nós não acessamos o que o Espírito Santo tem para nós.
Sabe por quê? O Espírito Santo, ele é aquele que veio para agir na esfera sobrenatural, para agir aonde nenhuma religião pode agir, para agir aonde nenhuma entidade pode agir, para agir aonde nenhum mantra pode transformar nada, nem energia positiva, nem nada. Só que não acontece porque nós não buscamos o Espírito Santo, então ele não age sobrenaturalmente através de nós. Ele não vai agir se nós não buscarmos. Ele não vai agir se nós não entendermos que nós somos a igreja. E a igreja não é uma religião. A igreja é a manifestação do céu aqui na terra. Nós trazemos o céu à terra. Nós não viemos aqui para ser mais uma religião nas estatísticas. Nós viemos trazer a glória de Deus a essa terra. Nós estamos aqui com o propósito de manifestar o reino, de expulsar demônios, de curar enfermos, de libertar cativos. Essa tem que ser a nossa missão. E o Espírito Santo, ele nos capacita para isso. Ele nos capacita para isso. Eu te desafio essa noite a buscar esses dons. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos, de preparar quem? Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Para que quem seja edificado? O corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é lindo demais. Ele nos designou com tantas coisas aqui, ó, uns para profetas, outros para apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, com o fim de preparar os santos, nós, para edificar o corpo, a igreja, que vai fazer o quê? Vai levar todos a alcançar a unidade da fé no Filho, para que a gente chegue à maturidade e nos tornemos como Cristo. Gente, isso é lindo demais. E só através do Espírito Santo. Por que não buscamos? Por que não pedimos isso a Ele? É para nós. É para nós. É para o nosso tempo. É para o nosso dia. É para esse momento. É para esse momento. É para você que está aí sentado na cadeira, pensando qual é o meu propósito. Pergunta para Ele. Construa um lugar secreto junto com Ele. Pergunta para Ele. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito, primeiro chama Ele para o secreto, que você vai rapidinho descobrir o seu propósito, mas vai descobrir tantas outras coisas maravilhosas que Ele tem para você. E aqui eu deixo uma pergunta. E eu quero que você reflita nessa noite. O que você tem buscado do Espírito Santo? Seu próprio crescimento e dons, ou tem esperado como uma igreja farta? Porque a igreja é farta. A igreja brasileira é farta. Nós somos tão abençoados que até as pessoas de fora vêm aqui ministrar sobre nós, e quando chegam aqui elas falam: eu quero o fogo que tem no Brasil. Eu quero levar. Nós somos uma igreja farta. Muito, e por isso às vezes nós nos acomodamos. Mas nós vamos continuar esperando que as curas, os milagres e o sobrenatural, o reino, se manifeste através dos outros, não de nós. Essa é uma pergunta que eu quero que você reflita nessa noite. Porque como eu disse no início, a gente fala muito, a gente conhece muito sobre o Espírito Santo, mas qual tem sido a nossa prática? Qual tem sido o espaço dele de verdade, de atuação através de nós? Quantos enfermos você ora e eles são curados? Pastor, mas isso é muito especial.
Vou te contar uma outra coisa. Apesar da minha mãe ser essa mulher de Deus que ela sempre foi, e ter uma fé extraordinária, ela foi criada e moldada por um sistema tão cruel, uma religiosidade tão cruel, que ela faleceu acreditando que não tinha sido batizada no Espírito Santo. Porque na mente dela e a forma como ela foi ensinada que o Espírito Santo era para quem era muito especial, muito santo, ou vestia um determinado tipo de roupa, ou falava de uma determinada forma, né? O crentez fluente. Então ela se sentia aquém e não merecedora. Mas vocês acham que uma mulher como essa era ou não era cheia do Espírito Santo? É claro que era. É óbvio que era. Hoje eu consigo ver isso, né? Se ela tivesse aqui, eu falaria para ela: mãe, você ficou enganada por muito tempo, mas ela experimentou, mesmo sem saber, ela experimentou. E coisas muito práticas, coisas muito doidas. E ela experimentou. Mas e nós, que hoje não somos mais ignorantes, saímos dos limites daquilo que nos contaram, daquele molde que nós fomos formados, e hoje nós entendemos que o Espírito Santo nos capacita, que o Espírito Santo quer agir através de nós, que Ele nos chamou para alguns propósitos e ministérios. Mas como nós reagimos a isso? Qual é a sua resposta ao chamado do Espírito Santo? Reflita sobre isso nessa noite, em nome de Jesus, e que Ele mesmo, que o Espírito Santo te convença de tudo aquilo que você precisa fazer, e que em tempo hábil você faça, em nome de Jesus. Não se comporte como um crente farto. Estou farto. Quando você come bastante uma coisa, se alguém chega e te oferece de novo, você não quer mais aquilo, você quer outra coisa, não é? Você quer outra comida. Quando você come bastante pizza, alguém te oferece mais uma pizza, você fala: não quero. Agora eu prefiro, sei lá, um fondue, uma coisa doce para quebrar, não é? Você já está farto daquilo, você está cheio daquilo, já enjoou, já deu, você já... Isso é uma pessoa farta. Será que estamos nos comportando assim? E aí o que tem acontecido é que a igreja tem aberto espaços para que não mais a ação do Espírito Santo aconteça, mas para que coisas como shows... Irmãos, não tenho nada contra atividades na igreja, nós temos várias aqui, mas que essas coisas não preencham um lugar que é do Espírito Santo. Shows, animações, pessoas novas toda semana, uma série de recursos que tiram o foco de Deus e deixa de lado, afasta a presença do Espírito Santo. Mas eu vou te falar uma coisa, isso passa, todas essas coisas passam. E depois quem vai estar do seu lado ainda é o Espírito Santo. Ele permanece. Ele é o seu companheiro, aquele que Jesus deixou, o Consolador. Então reflita sobre isso. Quem negligencia o chamado do Espírito Santo comete pecado. Hebreus vai falar assim, Hebreus 2 vai falar assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Sabe quem foi? Para quem foi que Deus deu o poder para sujeitar os espíritos, sujeitar a morte, para dar ordem e enfermos serem curados, para quebrar cadeias em nome de Jesus? Sabe quem foi que Deus deu toda essa autoridade? Para mim e para você. Não foi para anjos. Isso não foi entregue aos anjos, isso não foi para que fosse feito por outros, foi para eu, para essa igreja, para a igreja de Jesus na terra, para você que está sentado aí nessa cadeira pensando, foi para você fazer essas coisas. E se você negligenciar, você comete pecado.
Você está pecando. A salvação já veio, Jesus já veio, o Espírito Santo já veio, já foi tudo feito, está tudo no pacote completo. E você já recebeu esse pacote. Se você o negligencia, você comete pecado. Então ouça o chamado do Espírito Santo essa noite. E a quarta verdade que eu quero trazer aqui sobre o Espírito Santo, e nós já vamos caminhando para o final. E eu quero me apegar um pouquinho aqui nessa última verdade. É que o Espírito Santo, nessa época de Moisés que nós lemos no Antigo Testamento, ele vinha em determinados momentos, ele pairava ali, depois ele ia, o Senhor derramava a porção dele, depois aquilo cessava e se passava muito tempo sem que houvesse uma outra manifestação do Espírito, né? Só quando Deus determinava. Mas hoje, depois da descida do Espírito Santo lá em Atos, no Pentecoste, ele foi derramado sobre todos, como nós lemos no início, derramado sobre todos, mas mais do que isso, aqueles que ainda não têm, se eu tenho, eu preciso compartilhar. Como assim, pastora? Compartilhar o Espírito Santo. É compartilhar. Aquilo que eu tenho, eu preciso compartilhar. Ah, mas a pessoa também pode buscar o Espírito Santo, pode ela mesma fazer a busca dela pessoal. Sim, ela pode, mas quando ela não conhece, você é aquele que vai compartilhar. Você é aquele que vai falar de tudo que ele pode fazer. O Espírito Santo precisa ser compartilhado com o mundo, e isso se dá através de nós. O mundo precisa conhecer o poder do Espírito Santo. Pastora, explica melhor isso. Como é que eu posso compartilhar o Espírito Santo? Sabe quando você tem um parente doente no hospital, e você vai lá fazer uma visita, e você chega lá e fala assim: vou orar por você, tá? Já você sai daqui. Nós vamos juntar o povo da igreja, nós vamos orar, e já você sai daqui, tá? Fica tranquilo. Nesse momento é a hora de você compartilhar o poder do Espírito Santo. É a hora de você colocar a mão sobre ele e dizer: Espírito Santo, cura agora, remove dessa cama agora, tira desse estado agora. Em nome de Jesus eu declaro um espírito de vida sobre essa pessoa. Eu declaro a cura, eu declaro o retorno dela à vida normal. Nesse momento você compartilha o Espírito Santo. Pastora, é simples assim. 1 Timóteo 4 fala assim, Paulo falando a Timóteo: não desprezes o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. E aí a gente pensa assim: ah não, mas então com a imposição das mãos do presbitério, Timóteo foi consagrado, e aí ele se tornou presbítero, e aí ele teve condições, porque ele era especial. Aí o Espírito Santo veio sobre ele, e ele podia ir lá orar pelos enfermos. Não, mas o dom já tinha sido prometido a ele. Foi dado a ele através de uma palavra profética. Ele já tinha a autoridade de Deus para fluir através do Espírito e fazer todas as coisas. Não foi porque ele se tornou presbítero um dia pela imposição de mãos. Essa é uma forma que o Espírito Santo vem sobre nós. Mas a autoridade, a capacitação, ele já tinha recebido. Ei, você pode fluir naquilo que Deus te deu, aonde você está, sem precisar ir muito longe. Você pode derramar o Espírito sobre outros. Você pode compartilhar aquilo que Deus te deu. Unção e graça já estão dentro de você, e você pode derramar. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem a mortes, da fé em Deus,
da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Hebreus vem dizer isso, o escritor aos Hebreus vem dizer que nós precisamos deixar um pouquinho as coisas elementares, os fundamentos. Não que nós vamos abandonar os fundamentos, não é sobre isso. Mas fluir, dar um passo à frente. Dar um passo à frente. E esse passo à frente não é um passo nosso, não é na força do nosso braço. É através da pessoa do Espírito Santo. É através da pessoa do Espírito Santo. Aquilo que te foi dado precisa ser derramado. Aquilo que te foi confiado precisa ser compartilhado. Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Pastor, eu não tenho nenhum dom. Não fale profecia, não fale em línguas, nada. Não tenho palavra de conhecimento, nada dessas coisas. Você tem um dom, sim. Procura aí dentro de você. Eu sempre lembro do exemplo do Antônio da Alice. O Antônio tem o melhor abraço dessa igreja. Ele tem o melhor abraço dessa igreja. Ele abraça todo mundo que chega, ele abraça desde pequenininho até o mais velhinho, ele abraça todo mundo. E sabe, às vezes ele nem precisa falar nada, só o abraço dele já cura, já transforma, já arranca um sorriso da pessoa. Esse é o dom dele, Deus usa ele assim. Você tem um dom, o que você carrega? O que você carrega? Será que é o seu sorriso? Manifesta isso aqui, manifesta isso na terra, deixa o Espírito te usar e manifestar isso no seu ambiente, no lugar onde você está. Aleluia. Queridos, eu não sei se você percebe, mas eu sinto uma glória nesse lugar. Eu não sei como que você vai levar isso no seu coração. Mas eu sei que você precisa ser transformado por essa palavra. Deixa o Senhor te pegar hoje por dentro. Deixa o Espírito Santo te pegar hoje por dentro. Deixa Ele te levar a uma profundidade que você jamais foi. Deixa Ele te mostrar coisas que você jamais viu. E eu sinto no meu coração que Ele vai fazer isso essa noite. Deixa Ele te tomar de uma forma que você nunca foi tomado. E você fala, pastor, será como é que é isso? Será que eu vou fazer vergonha? Não tem vergonha não, aqui está na casa do Pai. Aqui você pode pular, você pode dançar, você pode rolar, você pode gritar, você pode chorar. Você tem liberdade, a casa é dele e é sua também. Deixa Ele te pegar. Deixa Ele te transformar. Deixa Ele trazer o novo, sabe o novo que você tanto ora, que você tanto pede, Senhor, eu quero viver outro tempo, coisas novas. Deixa Ele trazer hoje. Fecha os olhos para você mesmo, abre os olhos para a realidade do céu neste lugar, para a realidade da presença dEle neste lugar, para a realidade da glória dEle nesse ambiente.